E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de tomadas de decisões. Eh, mas antes de falar sobre isso, eu não sei se o que eu vou falar já aconteceu com você, mas é o seguinte: acontece, em alguns momentos da nossa vida, meio que uma escama ou um véu cai dos nossos olhos, no sentido de que quando você encontra determinada coisa, você pensa: "Poxa, eu devia ter encontrado isso antes", ou "devia ter percebido isso antes", ou "como eu não percebi isso antes", ou "por que eu não encontrei determinada coisa antes". E esse livro aqui foi uma das coisas que, quando eu li, eu pensei: "Poxa, devia ter encontrado esse livro antes", porque talvez se eu tivesse encontrado ele antes, não teria tomado tantas decisões equivocadas num processo de planejamento de um projeto. E eu li esse livro aqui foi no ano passado. E como eu já falei em alguns outros vídeos aqui do canal, entre 2021 e 2022, eu estava iniciando na minha trajetória como um responsável de sala técnica no planejamento de projetos, elaboração de planejamento de equipes. E sempre no início das coisas, quando a gente está iniciando algo, acontece da gente ir errando. E graças a Deus que, com o tempo, a pessoa vai amadurecendo, vai tendo uma melhor percepção das coisas, vendo com mais clareza como funciona determinada coisa. E isso não foi diferente comigo. E esse livro aqui, que eu quero falar com você hoje, eu não vou falar sobre o livro todo. Eu vou aqui, no vídeo de hoje, falar um pouco sobre o capítulo 6. Mas esse livro aqui, ele é dividido na parte, uma introdução, 7 capítulos, e o autor termina com uma conclusão. Se você tiver interesse nesse livro, eu vou deixar o meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição desse vídeo. Você adquirindo esse livro pelo link pelo meu link de afiliado, você também vai estar ajudando no crescimento desse canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar um like e também deixar o seu comentário. É o procedimento básico, então não esqueça de fazer isso. Pois bem, o capítulo que eu quero falar com você aqui hoje é sobre a questão dos elementos da tomada de decisão. Como eu estava falando, no início da minha trajetória, teve muitas tomadas de decisões assim que eu tomei, e que às vezes não eram as melhores decisões a serem tomadas naquele momento. Mas por, podemos dizer, incompetência minha, no sentido de não ter uma clareza dos detalhes, saber como funcionam bem as coisas, por estar em início de trajetória, acabei cometendo esses erros. E aqui, né, neste capítulo, o o capítulo em si, ele vai ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, o Peter Drucker vai falar sobre 2 casos acerca da tomada de decisão. Ele vai fazer aqui uma contagem das histórias verídicas de pessoas que souberam como tomar melhores decisões a respeito das situações que eles se encontravam, dos projetos que estavam vivenciando. E a segunda parte, o Peter Drucker vai falar aqui sobre os elementos para a tomada de decisão. Ele vai dizer que existe meio que um processo, uma sequência para se tomar decisões. Então, na primeira parte aqui desse capítulo, tem um trecho
eu até grifei, eu queria falar aqui com você, que é a respeito que o autor vai falar o seguinte: os gestores eficazes não tomam uma grande quantidade de decisões. Concentram-se nas mais importantes, procuram prever o que é estratégico e o que é genérico. E esse é o primeiro ponto aqui que eu queria falar nesse vídeo com você. No início da minha trajetória, ainda faltava um pouco, podemos dizer assim, desse feeling, desse entendimento de saber o que é genérico e o que é estratégico. Como eu já comentei em outro vídeo aqui desse canal, todas as demandas que chegavam a mim, eu tinha a percepção de que, ou achava que tudo era importante. E por achar que tudo importava igualmente, muitas coisas que competiam a mim para serem resolvidas acabavam atrasando porque eu não fazia bem essa distinção do que era realmente importante, do que não era realmente importante. Talvez ainda com uma mentalidade de praticar a boa vizinhança. Não que você não deva praticar a boa vizinhança, não me entenda errado. Claro que a gente tem que praticar o estado da boa vizinhança, mas o seguinte é que nem tudo importa igualmente. Existem prioridades e prioridades. E com o passar do tempo, eu fui, podemos dizer assim, entendendo melhor isso. E o segundo ponto aqui que ele vai continuar falando, que os gestores eficazes, eles procuram prever o que é estratégico e genérico, como eu falei, em vez de envolver-se em resolver problemas cotidianos. Tentam tomar poucas decisões importantes no mais alto nível de entendimento conceitual. Essa questão aqui de tomar poucas decisões importantes é um, um entendimento que faz necessário a gente ter. Porque toda vez que a gente para tomar uma decisão, aquela decisão ela consome um pouco da nossa energia. É, vamos imaginar o seguinte, imaginar que o nosso corpo ele tem tipo que uma bateria e cada decisão que a gente toma durante um dia, essa bateria vai sendo consumida. Então, se a gente sempre para tomar decisões a respeito de coisas triviais, quando for para tomar uma decisão de coisas importantes, a gente não vai ter um raciocínio adequado para se tomar a melhor decisão. E isso é muito importante na questão de um planejamento do projeto. Faz necessário ter esse entendimento sobre a, o afinco que você coloca para tomar melhores decisões. E continuando aqui, que ele vai falar também que os gestores eficazes tentam encontrar as constantes da situação, em vez de concentrar-se na manipulação de um grande número de variáveis. É encontrar, novamente, é encontrar aquilo que é uma constante, o que não vai variar com as circunstâncias. Dentro da matemática, a gente, do estudo das exatas, que é das exatas, vai compreender um pouco mais dessa questão quando se fala de uma constante. Mas, para tentar aqui ser mais claro, é o seguinte: imagine que essa caneta, essa lapiseira e essa caneta sejam variáveis, no sentido de que a sua cor e a sua escrita, ela vão mudando. E existe essa aqui, a borracha, que ela é sempre uma constante, ela sempre exerce a
mesma função de que é apagar o que é escrito. Não sei se no, no período da infância ou da adolescência de vocês tinha uma propaganda de uma borracha que apagava caneta. E eu queria ter aquela borracha que apagava caneta. Mas quando eu tive aquela borracha que apagava caneta, ela nunca apagava a caneta. Ela rasgava a folha, mas não apagava a caneta. É, coisas da vida. Pois bem, e a borracha ela é sempre a constante, ela não vai variar, ela sempre vai servir ali para apagar determinada coisa. E a lapiseira, ela, quando a gente avalia a tinta dela, ela pode ir mudando de cor, pode ter tinta vermelha, azul, verde, amarela e por aí vai. No sentido de avaliar um aspecto da lapiseira, que seria a cor. Então, continuando. E o outro ponto aqui que ele vai falar sobre a questão dos gestores para tomarem melhores decisões é que eles não se impressionam e se deixam impressionar para tomar decisões com rapidez. E isso aqui era uma das coisas que eu mais falhei no, no meu início. Talvez quando a gente está iniciando, no, isso aqui é mais num aspecto quando a equipe é formada por mais de duas pessoas daí para frente, né? Mas quando o planejamento é só seu, isso talvez não se aplique tanto. Mas quando é de três pessoas para mais, e quando você está iniciando, ou melhor, iniciando como líder de um projeto, e muitas das vezes para as pessoas lhe testarem, saber se realmente você consegue fazer aquilo ou não, elas vão lhe pressionar para estar rápida sobre determinada coisa. Isso acontecia muito comigo, no sentido de que muitas vezes existiam situações em que as pessoas estavam ali querendo me colocar à prova, podemos dizer assim, para ver se dava conta do recado. E mais para frente, aqui o, o Peter Drucker vai falar sobre outro, que no caso aqui seria a segunda parte desse capítulo. Ele vai falar sobre os elementos para o processo da tomada de decisão, que são cinco os cinco processos ou cinco etapas desse processo para a tomada de decisão. O primeiro aqui que ele vai falar é a clara compreensão de que o problema é genérico e que só podia ser resolvido mediante uma decisão que estabelecesse uma norma, um princípio. E muitas das vezes um problema, quando ele é genérico, ele é resolvido dessa forma, com uma norma ou um princípio, uma sequência de atividades que pode ser aplicada para alcançar determinado resultado. Por exemplo, se você é pai e tem uma criança que às vezes ela tem dificuldade de dormir, aí você vê uma técnica para colocar criança para dormir. Aquele problema, criança que não consegue dormir, é um problema genérico. Porque muitas crianças, às vezes, têm dificuldade para dormir no início, pelo menos é o que eu acho. Talvez possa não ser, mas creio que seja. E existe um princípio para se colocar aquela criança para dormir, uma regra, talvez segurar ela de um jeito facilite mais do que segurar ela de outra forma no processo de se colocar a criança para dormir. E continuando, o segundo ponto aqui, a definição das especificações que a resposta ao problema tinha de satisfazer, isto é, as condições limites. Existem condições limites dentro de um projeto que às vezes elas têm que ser seguidas, porque é uma
condição daquele projeto. Por exemplo, uma execução de uma obra, ela tem uma condição limite de que o orçamento não pode passar de X mais Y. Mas se você, por um imprevisto, achar que essa condição não pode ser seguida, então aí deve-se avaliar se aquilo realmente é uma questão genérica ou se esse fato ocorreu por uma questão única ou excepcional, que é uma das coisas que eu vou comentar um pouco aqui mais para frente. E o terceiro, ele vai falar aqui sobre a questão da averiguação do que é certo, isto é, a solução que satisfará integralmente as especificações, antes de dar atenção aos compromissos, adaptações e concessões necessárias para tornar aceitável a decisão. O quarto, a elaboração dentro da decisão da ação para executá-la, a verificação, e o melhor, para executá-la. E o quinto, a verificação do que testa a validade e eficácia da decisão contra o desenrolar real dos acontecimentos. Esses são os elementos do processo para a tomada de decisão. E dentro do processo da tomada de decisão, existe o que Peter Drucker aqui vai falar sobre problemas que são genéricos, problemas que, na nossa percepção, são únicos, mas estão dentro de algo genérico, problemas que são excepcionais e únicos e problemas que anteriormente eram excepcionais, mas estão se tornando genéricos. E aqui no primeiro, problemas que são genéricos. Ele vai falar sobre o seguinte: há inicialmente o verdadeiro genérico, do qual a ocorrência individual é apenas um sintoma. Por exemplo, o que seria um problema genérico? Eu até ah, botei aqui uma listinha no meu caderninho para lembrar. E é o seguinte: um problema genérico é um orçamento subestimado. Às vezes acontece da pessoa dentro de um planejamento, ou melhor, o recursos subestimados. Vamos, ao invés de utilizar orçamento, vamos utilizar recursos. Os recursos subestimados. Às vezes acontece da gente subestimar os recursos que a gente tem, achar que uma coisa pode dar mais do que realmente daria. É um ditado que aqui o pessoal gosta de utilizar. É, ao invés da. Como é o ditado mesmo, rapaz? Querer fazer um giro e acabar fazendo um giral. É esse o ditado. E a questão dos recursos subestimados pode ser entendido como isso. A gente quer fazer um giro, mas acaba se embananando todo e fazendo um giral. E dentro de um planejamento, a subestimação dos recursos é um problema genérico, porque muitas das vezes o que acontece é das pessoas subestimarem os recursos que têm ou subestimarem. Eu acho que é essa a palavra. Subestimarem os recursos que têm. Eu acho que estou desaprendendo a falar o português, tenho que me dedicar mais. Então, esse é um dos problemas genéricos. E acontece um outro problema que esse é o mais comum de acontecer, que às vezes a gente tem cria a percepção de que aquele problema ele é único e não é genérico.
mas na verdade ele é único e genérico. Como assim? Tem um livro que eu tô lendo, que eu já falei aqui em outros vídeos, que é esse aqui, A Prudência, a virtude da decisão certa. Eu indico para você a leitura dele. E nesse livro, o São Tomás de Aquino vai falar sobre a questão da prudência, e em uma das suas explicações sobre a prudência, deixa eu só procurar aqui para falar o que ele diz aqui neste livro. Ele vai falar sobre a questão da prudência em si mesmo. Deixa eu só encontrar aqui. Vai dar certo. E aqui, ele vai falar o quê? Na resposta à terceira objeção, Tomás complementa. E assim, a objeção de que a prudência não seria uma virtude específica, porque seu objetivo, o que se pode agir, é afinal comum a toda ação virtuosa. Deve-se responder dizendo que a prudência versa sobre as possibilidades de ação formalmente tomadas, enquanto objeto da razão cujo objetivo formal é a verdade. Já para uma virtude apetitiva, o objetivo formal é o bem. E aqui, ó, São Tomás, ele vai falar sobre em outro ponto aqui também. Ele vai falar aqui. Na resposta à segunda objeção, ela era sobre a terceira, essa é sobre a segunda. Tomás complementa. A objeção de que os singulares são infinitos e portanto não podem ser abarcados pela razão. Respondo dizendo que é por isso que o livro da sabedoria, lá no capítulo 9, versículo 14, diz: incertas são nossas providências. No entanto, pela experiência, a infinidade de casos singulares se reduz a alguns casos finitos que acontecem mais geralmente, e o conhecimento destes é suficiente para a prudência humana. É o seguinte: dentro do universo existem inúmeros, podemos dizer assim, inúmeros problemas ou inúmeras situações que são situações singulares. Por exemplo, é, a situação deu ou de mim de sair na porta, vamos lá, de sair pela porta. Essa pode ser uma situação minha de sair pela porta, mas você tem também a sua situação de sair por determinada porta. E inúmeras outras pessoas saem por determinada porta. E cada uma dessas situações são situações singulares, mas fazendo uma avaliação de todas essas singularidades, existem particularidades nessas singularidades que podem nos ajudar, ou melhor, que nós conseguimos identificar algo que é comum a cada uma dessas singularidades. Comumente, quando as pessoas saem para pela porta, elas abrem a porta quando a porta está fechada. E comumente elas saem caminhando, né? Isso também quando elas conseguem caminhar. Mas o sentido é esse, de que dentro das inúmeras singularidades existem coisas particulares que podem ser tiradas, coisas que são comuns a cada uma dessas singularidades que podem ser interpretadas para se entender as particularidades de cada um. E aqui, quando Peter Dunk vai falar sobre a questão de que um acontecimento único para uma determinada pessoa, uma determinada instituição, aquele acontecimento único, ele é único para a pessoa, mas ele
é um acontecimento geral. Por exemplo, uma pessoa ser pedida em casamento por determinada pessoa. Fulaninho pede em casamento fulaninha. Aquele acontecimento é um acontecimento único para aquela determinada pessoa. Mas dentro da gama pedidos de casamento, aquilo é algo genérico, porque muitas pessoas pedem outras pessoas em casamento, mas o fato de ser fulaninho pedindo fulaninha em casamento é um acontecimento único. E dentro da vivência de planejamento, existem essas percepções também que devem ser esclarecidas sobre algo que pode parecer único, mas que na verdade é genérico. E o outro ponto que Peter Drucker vai falar aqui, para que a gente possa melhorar na nossa tomada de decisão, é o seguinte: que realmente existem situações ou problemas que são verdadeiramente excepcionais. E o acontecimento realmente é único. Por exemplo, um acontecimento que foi realmente excepcional e único, que acabou afetando as pessoas. A questão da Covid, né? Quando ela aconteceu, ele iniciou-se em 2019, depois prolongou por 2020. Ela foi um acontecimento, assim podemos dizer, único, excepcional, algo que não tinha acontecido antes, que paralisou o mundo como um todo, paralisou inúmeras atividades. E depois o Peter Drucker vai falar sobre um outro ponto que também pode acontecer, que é um acontecimento excepcionalmente único que pode se transformar em algo genérico. E ele vai falar aqui sobre um exemplo, que foi a falta de energia em São Lourenço. Eu vou ler aqui o trecho desse livro, que é para você entender um pouco mais. Ele vai falar aqui sobre esse acontecimento. A falta de energia que mergulhou na escuridão todo o norte da América do Norte, de São Lourenço a Washington, em novembro de 1965, foi, de acordo com as principais explicações, uma situação verdadeiramente excepcional. Também foi a tragédia da talidomida, que provocou o nascimento de tantas crianças com malformações genéticas no princípio da década de 1960. A probabilidade desses acontecimentos, tal como me disseram, eram de 1 em 10 milhões ou de 1 em 100 milhões, e o resultado desses maus funcionamentos eram tão improváveis de se repetir como, por exemplo, é improvável ocorrer a desintegração da cadeira em que me sento nos átomos que a constituem. E essa questão, esse exemplo aqui que ele trouxe do evento excepcionalmente único da falta de luz por determinado problema, com o passar do tempo, isso pode, isso pode se tornar algo, podemos dizer assim, genérico. Como assim genérico, né? Isso pode vir a ocorrer em inúmeras outras vezes. Às vezes a gente tem uma percepção do seguinte, que um raio não cai no mesmo lugar mais de uma vez, mas na verdade a probabilidade é sempre maior dele cair no mesmo lugar que ele já caiu, porque ali se constitui meio que um local propício para a caída daqueles raios. Então, só recapitulando aqui para fechar o entendimento sobre como tomar melhores decisões
dentro de um planejamento. O primeiro ponto que você deve fazer é o seguinte: identificar o que é genérico e o que não é genérico. E a partir do momento que você identifica o que é genérico e o que não é genérico, você também tem que buscar melhorar a sua percepção sobre a importância que cada uma das coisas tem. E a partir do momento que você percebe a importância que cada aspecto exerce, você vai eliminar uma das coisas que foi o que eu falhei muito, que é deixar-se impressionar ou ser pressionado para tomar determinada decisão quando uma ou outra situação ocorrer, porque você tem que, podemos dizer assim, ter boas energias para tomar as melhores decisões nas situações que mais importam. Então, espero que esse vídeo aqui possa ser útil para você. Se foi útil, deixe aí nos comentários para que eu possa ter a percepção de que esse conteúdo foi útil para você, que surtiu algum efeito aí. Então, desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.